E aí, galera, aqui é o William, tô aqui de novo com o Felipe, dando Fala. continuidade à nossa série. Que a gente vai trazer nomes de draft para vocês chegarem com mais informação e mais nomes mesmo assim, que a gente vai escolher lá para baixo. Então a gente trouxe nomes igual a gente fez com corner linebacker, né? Nomes de terceira até ali, possibilidade de pegar lá para baixo, dia 3. Seja bem-vindo, Felipe, obrigado pela Obrigado, Will. Obrigado, Will, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo a gente. E é isso, vamos continuar aí nossa série com o segundo vídeo, né? Hoje falar um pouco da galera da linha defensiva, né? O IDL e o Ed. Então, a gente vai tentar trazer uns nomes bem legais aí para vocês, né? Igual o Will falou já, nomes que às vezes não são tão visados ou que vão estar ali disponíveis no meio para o fim do draft. E é bem bacana para vocês, você que não está tendo tanto tempo de se inteirar assim com o draft, né? Pegar ali alguns nomes, quem sabe a gente não acerta alguns aí, você ainda sai de bem informado, entendeu? Ah, sabia que a gente ia pegar esse cara. É isso, só que antes da gente começar, recadinho de sempre, se não for inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa um comentário se conhece algum nome, se gostou, indica algum nome também. O que achou dessa nova série. E também siga o MyHigh em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. E aqui o nosso Apoia-se, onde você pode ir no site ou no QR Code e contribuir aí com o nosso projeto. Então já vamos começar. A gente vai falar primeiro de linha defensiva e depois de Ed. E aí, o primeiro nome que eu trouxe para a linha é Zach Pickens. Ele é de South Carolina, tem 23 anos, 1,91 m, 130 quilos. Ele fez o 4-yard dash em 4,89. E também tem um RAIS bem alto de 9,18. E ele fez também 22 repetições de supino. Ele ficou 4 anos em South Carolina. Ele teve 131 tackles com 69 solo, 11,5 for loss, 7 sacks e meio, desviou 4 passes e recuperou 2 fumbles. Ele é um cara assim que ele de positivo, assim, ele tem uma boa força, ele é um cara que tem velocidade, tem agilidade. Ele Uma coisa que eu gosto bastante é que ele joga com o peito baixo, então ele consegue proteger bem o peito dele, o que é muito importante, né? E ele tem muita agressividade, assim. E ele, pela questão física dele, ele consegue explodir e chegar muito bem, muito rápido no backfield e já parar a corrida ali. É um cara que contribui bastante para o jogo corrido. Tem uma margem de evolução boa, principalmente pela parte atlética. Então, é um cara que dá para ganhar mais peso, dá para se desenvolver num bom jogador. É um cara cotado ali realmente para o terceiro round, mais ou menos. Seria um nome que eu acho que já chegaria contribuindo bem para a nossa linha, que é uma linha assim que precisa de jogador, porque tá com... A gente não tem profundidade, é tipo a linha ofensiva. A gente perdeu vários jogadores ali que são importantes para a profundidade mesmo. E o Pickens eu acho que chegaria até para disputar uma titularidade. Eu acho que ele tem potencial. Alguns pontos negativos dele, ele tem poucas ferramentas de pass rush. E a questão do peso que eu falei, ele tem força, mas ele poderia ser mais pesado. Mas assim, já é um cara, para mim, assim, que agregaria bastante ao time. Cara, eu gosto bastante do Zach Pickens também. Eu acho que, igual você falou, se não vem para ser titular, vem para brigar, vem para contribuir imediatamente na rotação, pelo menos, né? E igual você falou, o que mais me intriga nele, cara, é que ele é um cara que a gente vê jogando e você vê, cara, se ele fizer isso, acertar aquilo, esse cara vai ser muito bom. Então, assim, não é difícil fazer isso. Não é difícil ganhar um pouco mais de peso. Não é difícil melhorar um pouco o arsenal de pass rush deles ali com a mão. Apesar de que ele tem um bull rush bem bom, né? Ele tem um bend bacana também. Ele consegue ali ficar próximo ao chão, o corpo, sem perder muita velocidade. Então, assim, conseguindo um pouco de habilidade, um pouco de técnicas com as mãos ali no pass rush e melhorando um pouco o peso, eu acho que ele tem tudo para ser um baita de um DL.
baita. E eu gostaria muito de ver ele em Denver. Beleza. Agora o próximo nome, agora o primeiro nome que o Felipe vai trazer. Agora vem as polêmicas, hein? Então, o meu primeiro nome é um nose tackle, tá? É o Sak Ika. Ika, mas eu aprendi que se pronuncia Ika. Então, eu vou falar assim daqui para frente, tá? Então, ele é um DT lá de Baylor, né? Tem 22 anos, é 1,91 m, 150 quilos. Ele correu o 40-yard dash na mesma velocidade que eu, 5,39 segundos. E tem um RAS bem baixinho ali, de 2,02, tá? E a gente usa bastante guias, né, para auxiliar aqui. Então a gente pega o guia do On The Clock, o guia do The Beast, do Pro Football Focus, e há bastante análise, tape. E esse é um cara que, me perdoe o pessoal do On The Clock, mas eles não gostam, e eu gosto. Então eu vou recomendar mesmo assim, entendeu? A frase que termina a análise dele lá, Will, no guia do On The Clock é: Saik Iko não é uma aposta segura de se fazer. Aí eu te pergunto, quer aposta segura? Vai lá no BTG, entendeu? Vai lá no pessoal que faz, que mexe com investimento. Draft não é aposta segura, não, cara. Draft é high risk e high reward, entendeu? E eu acho que o Sakiko é um desses caras, tá? Ele ficou 2 anos em LSU, depois se transferiu para Baylor, onde ficou mais 2 anos, né? Então, nesse período de 4 anos, aí, ele conseguiu 70 tackles, 36 deles solo, 10,5 for loss, 4 sacks e meio, 3 passes desviados, tá? Ele é um cara que ele é muito contraditório porque os boards, a projeção dele varia muito, tá? A gente tem board tirando ele na terceira rodada e board que ele cai ali para quinta, sexta rodada. Então ele é um cara assim que eu não gostaria na terceira rodada, eu acho que a terceira rodada é muito alto para ele. Mas na quarta rodada eu já acharia ok. Quinta, então, eu comemoraria, sabe? Porque ele é um cara que eu gosto bastante, assim. Ele é um cara pesado e que ele tem aquilo que o nose tackle precisa muitas vezes, que é ancoragem. Ele ancora a linha ali. Ele consegue segurar 2, cara. Você vê, às vezes, o tape dele lá em Baylor, principalmente que já estava mais desenvolvido, o cara segura 2 ali, tá ligado? Com uma facilidade muito grande. Então, assim, você vê que ele tem essa capacidade de ancorar, ele tem esse peso, ele tem essa força, e principalmente, cara, apesar da força, ele é bem ágil. Então, se ele precisa se mover ali na linha para alguma coisa, alguma opção da defesa, ele consegue se mover com uma agilidade ali considerável, tá? Então, assim, lá em Baylor, principalmente, eles são uma defesa que às vezes é conhecida por usar vários tipos de defesa diferentes, vários esquemas diferentes. Eles não se prendem em um esquema só. E isso é bom porque ele teve bastante experiência em esquemas diferentes. Então, 3-4 tal, ele teve experiência ali. Então, ele jogou com muitos esquemas diferentes, tá? E outros pontos positivos dele, né? Ele usa muito bem as mãos ali para tentar chegar no quarterback. Quando ele consegue encaixar ali, a força dele já resolve. Já tchau, sabe? Já tira ali da frente. Então, assim, contra o jogo corrido ele também vai muito bem. Ele consegue fechar muito bem o gap dele. Ele não sofre com isso. E ele também tem um processamento mental bem bacana, tá? Você vê que ele consegue identificar ali um play action com facilidade. Ele consegue identificar ali o passe. Ele consegue identificar e reagir no tempo adequado. Então, isso são características que eu gosto muito nele. Nos pontos negativos, ele tem falta muito um arsenal de pass rush para ele, tá? Ele confia muito no bull rush, que é simplesmente empurrar, e ali no uso mais básico das mãos. E quando nenhum dos dois dá certo, ele fica vendido ali. Ele já não consegue fazer mais nada. Ele não tem um arsenal de pass rush. E ele tem um primeiro passo muito forte. Mas se nesse primeiro passo ele não consegue fazer tudo que ele precisa, você consegue ver que ele perde força. O negócio assim, ele não consegue manter essa força e essa explosão por muito. Então, é outra coisa que ele teria que melhorar também na NFL. E, por fim, ele teve alguns problemas com lesão na carreira dele, né? Ele perdeu alguns jogos, ele nunca chegou a perder uma temporada inteira, mas ele perdeu 4 jogos aqui, depois 3 jogos ali. Então, assim, tem esse risco. Mas eu gosto bastante, tá? Pelo que eu vi no tape dele, eu gostei muito. Assim. Se ele viesse ali na quinta rodada, se ele sobrasse pra gente, eu comemoraria muito, assim. Eu gosto bastante dele. Eu gostei do que eu vi também. É um cara que traz um peso pra nossa linha ali que a gente não. A gente tem, mas não tem tantos profundidade. A gente tem ali um nose bem interessante.
É o famoso bife, né? Que o Gustavo fala tanto. Gosta de bife, esse aí é 150 quilos. De puro filé mignon. Aí o próximo nome aí, o segundo nome que eu trouxe, é de Texas, é o Moro Ojomo. Ele é nigeriano, tem 22 anos, 1,88 m, 130 quilos. Ele fez 29 repetições no supino e tem um RAID de 9.1. Ele é um jogador bem interessante, assim. É até difícil, às vezes, de encaixar ele pelas características físicas, porque ele é um pouco menor. E ele é novo, ele tem 22 anos, só que ele é muito experiente. Ele tem 5 anos lá em Texas, com 95 tackles. Desses 95, 51 solo, 13.5 for loss, conseguiu 5 sacks, desviou 2 passes e recuperou um fumble. Então, como eu falei, ele é experiente, mesmo assim é um cara novo. A gente vê, às vezes, cara com 5 anos que já chega com uns 24, ele tem 22 só. Uma coisa que eu gosto bastante dele é como ele consegue muito bem contra a corrida. Então, assim, até pelo número de sacks, a gente vê que ele não produz tanto. Assim, ele produz muito na corrida, realmente. Ele é muito rápido, ele tem muita velocidade, ele tem um primeiro passo muito bom, então ele consegue entrar no gap, chegar no backfield muito rápido e gerar ali um tackle for loss, impedir a corrida. Então ele é um cara que consegue produzir bastante nesse sentido. Se a gente for pensar assim em um DL que consiga parar a corrida assim, para mim ele tá entre uns que eu mais gosto. Não é o que eu mais gosto, mas tá entre uns que eu gosto bastante. E ele tem uma variedade de movimentos de pass rush mais interessante, até do que o Pickens também, que eu tinha falado. E ele tem uma velocidade, até pela questão do tamanho dele e do peso. Ele tem uma agilidade, uma velocidade interessante. Alguns pontos negativos o peso, né? Ele é 130 quilos, ele é um pouco mais leve do que o ideal, um pouquinho mais baixo também que o ideal. Nada muito assim, mas é um pouco mais baixo. E eu vi em vários lugares, assim, e realmente é difícil de pensar em como ele se encaixaria em sistemas, assim, se ele, por essa característica física dele, se a gente pensa talvez ele como um 5 technique, alguma coisa assim. E ele, uma coisa que seria interessante é se ele conseguiria ganhar peso sem perder essa velocidade, essa aceleração dele, porque é uma coisa muito característica do jogo dele, é uma coisa muito forte dele, assim. E outro ponto que ele precisa melhorar é que ele joga um pouco reto demais. Ele não é igual o Pickens, é um cara que consegue ter ali um bend, né? Ele consegue jogar bem mais baixo. Um bend não, pad level, consegue jogar mais baixo. O Ojomo ainda precisa melhorar nisso, ele às vezes fica muito exposto. Mas é assim um cara que, se sobrar lá para baixo, se um dia 3, ali, uma quinta rodada, uma sexta rodada, eu acho que agrega bastante a nossa linha e já seria assim, um cara muito bom, principalmente já chegando e ajudando contra a corrida. Eu gosto bastante do Ojomo também, cara. Eu acho que, é claro, o que resume o jogo dele é a explosão, né, cara? Ele é um cara que o snap saiu e ele já tá ali em cima, tentando colapsar o pocket, tentando chegar no quarterback. Então, assim, é igual você falou, se ele conseguir ganhar um pouco de peso, de massa e manter essa característica, ele tem tudo para ser um jogador bem eficiente, né? Chegando agora, ele consegue ser útil assim em third downs, né, em óbvios de passe, em situações óbvias, em momentos em que a pressão é óbvia. Aí nisso ele vai ser muito útil também. Mas ele é um jogador que eu gostaria bastante de ver em Denver também. E aí, fechando a nossa linha defensiva, um nome aí que o Felipe vai trazer. Então agora a gente vai de Keondre Coburn, né? Um defensive tackle lá de Texas. Então a gente já trouxe o Ojomo de Texas. Pô, quer saber? Laranja, combina com Denver. Vamos trazer outro de Texas também. Então a gente trouxe o Coburn aqui. Ele tem 23 anos, 1,88 m, 151 quilos, né? Correu o 40 dele em 5,22 segundos e tem um RAS não muito alto ali na média, né? De 5,15. Então o Coburn, né? Ele ficou 5 temporadas em Texas, né?
Todo esse período ele conseguiu 95 tackles, 52 deles foi solo, 15 tackles for loss, 6 sacks e meio, 2 passes desviados, 3 fumbles forçados. Ele é um prospecto ali para quinta ou sexta rodada, né? Para fim de draft ali para gente, principalmente. Então, assim, o que chama atenção nele? Ele é um cara que, apesar de ser pesado, ele é ágil. E ele consegue mudar de direção muito rápido. Ele consegue ir atrás da bola, ele consegue ir atrás de onde ele tem que ir, né? Só reforçando, ele é outro nose tackle. Os dois que eu trouxe são nose tackles aí, que eu quero bife. Então, assim, ele é um cara bem ágil, né? E, principalmente, ele é um cara inteligente. Tem um processamento mental muito bom, assim. Ele consegue reconhecer cada bloqueio. Ele não cai facilmente em fakes, em play actions, assim. Então, assim, ele é um cara que consegue ter esse processamento. E ele tem o destaque dele, né? Contra o jogo corrido, não tem como. Ele consegue ocupar bem os gaps. Ele consegue ser bem forte para garantir os tackles dele, né? E quando necessário, ele também consegue chegar no backfield, tá? Claro, por ser um prospecto de quinta, sexta rodada, ele tem os problemas dele, né? Ele não tem muita envergadura e nem altura para posição. Então, se a gente está falando em NFL, aí na NFL a gente tem linemans mais fortes, mais explosivos. Então ele vai penar um pouco aí nisso, tá? Ele não tem uma técnica das mãos muito boas, né, para conseguir ali evitar os bloqueios. E o que mais me incomoda nele, cara, apesar de eu gostar bastante dele, é que você vê que falta um pouco de preparo físico durante o jogo. Assim. Você pega uns tapes assim completos de Texas, você vê quando chega ali no quarto, você vê que ele já não está rendendo um terço do que ele rendia no começo da partida, porque ele realmente se afeta pelo cansaço. Então, assim, isso é uma outra coisa que ele teria que melhorar bastante também, né? Em nível de NFL. Mas, no geral, cara, principalmente numa sexta rodada ali, ele seria uma pick muito interessante para adicionar valor, para adicionar rotatividade ali na nossa DL. E se trabalhado corretamente, ele pode ter um potencial bem bacana aí para o time, né? Sim, isso que você falou dele cansar, fica muito claro quando você vê que quando o Ojomo não tá jogando com ele. Ele fica mais sobrecarregado, ele realmente. Exatamente. Exatamente. O Odiomo meio que quando ele for draftado, o Coburn tem que pagar uma graninha pro Odiomo ali, porque ele ajudou no tape ali, entendeu? Agora vamos passar para Ed. Bora. Aí o primeiro nome que eu vou trazer é Isaiah Maguire. É o Ed de Missouri. Ele tem 21 anos, 1,93 m, 120 quilos. Ele fez o 4-yard dash em 4,76 e tem um RAI de 8,26. Ele é um cara que eu gosto bastante, assim. Inclusive na nossa live do Mock Draft, ele foi um cara que foi caindo ali na bolha. Caiu muito. E eu não acho que ele vai cair tanto assim no draft de verdade. Porque ele tem muitas ferramentas interessantes. Lá em Missouri, na carreira dele, ele ficou 4 anos, conseguiu 17 sacks e meio, e desses 17,5, 8,5 foi em 2022. Então é um cara ali que a gente vê uma evolução. 117 tackles, um passe desviado, um fumble recuperado, 4 forçados e ainda bloqueou um extra point. Ele também vem num perfil ali mais de liderança. Ele foi capitão em Missouri, liderou o time em sacks em 21 e 22. Ele é um cara que ele tem boa velocidade, ele tem força, ele tem envergadura, ele tem um bom pad level. Ele já tem ele tem uma boa variedade de movimentos de pass rush, mas ele às vezes fica muito no bull rush, né? Ele é um cara muito forte, então ele acaba ficando muito preso nisso. Seria interessante ele aprimorar as outras ferramentas. Ele tem um bom uso de mãos. Uma coisa que eu gosto nele também é a questão do motor e do fôlego. Ele é um cara que ele custa cansar, ele está sempre em alta rotação. Ele dá muito bem em tackles. Ele combina bem, eu acho assim, a força com a velocidade. Ele consegue pegar a velocidade dele, combinar com a força e gerar muita pressão. Ele é um cara bom contra a corrida, é um edge bom contra o jogo corrido, até pela força dele, a velocidade, ele consegue chegar ali rápido e fechar. Também ele consegue ter velocidade suficiente para perseguir quem está com a bola. Consegue também
muito pela velocidade combinada com a força, chegar no backfield com alguma facilidade, mais ou menos assim, né? É claro, a gente tá falando aí de um cara de dia 2, assim, então não é igual um prospecto de alta rodada. E ele tem algumas deficiências, principalmente na agilidade. É uma coisa que o Felipe até tinha comentado, né? A diferença de agilidade para velocidade. Ele tem velocidade, mas não tem muita agilidade. Essa questão de mudança de direção ele sofre um pouco. O bend dele é um pouco complicado também. E ele não faz muito bem a cobertura de passes, assim. Ele encaixaria no nosso time, só que ele não é bom nisso. Não é uma coisa que, se você vê na tape dele, é uma coisa rara que ele faz. Mas é um cara que eu gosto, é um cara que também, essa classe de edge, ela tem uma profundidade interessante, tem jogadores interessantes, e ele é um cara que eu vejo sendo pouco falado. E ele tem, assim, ele tem muita idade, tem só 21 anos, ele veio de uma temporada muito boa, que ele botou aí 8 sacks e meio, 17 na carreira, então ele produziu bem. Ele tem ali tamanho, ele tem peso, ele tem velocidade. É um cara assim que eu acho que dá para desenvolver um cara que seja, né, desculpa, que seja bem útil ao time, assim. Eu acho que é um cara que consegue desenvolver um bom edge rusher. E é um cara assim que eu gosto bastante, eu ficaria feliz se a gente pegasse ele. Cara, o que eu acho mais interessante, assim, do Maguire, analisando os dados, analisando a tape, é que ele tem o que a gente espera de um jogador de college. O tape dele, ano a ano, vai melhorando. Os dados dele, ano a ano, vão melhorando. É uma evolução. A gente pega muito jogador aí que estagnado todos os anos, ou pior, entra com muita expectativa, recruta de 5 estrelas e vai caindo. Então o Maguire não, cara. Ele é muito novo, igual você falou, né? E ele tá em ascensão, tecnicamente falando. Então, a tendência é que ele continue a melhorar, né? Continue a acrescentar coisas ao seu arsenal. Então, assim, o único problema dele, ao meu ver, é que ele tem a chance de sair muito mais cedo do que devia. Porque ele foi bem no combine, então, assim, alguns times podem ter crescido o olho ali. Mas se ele sobrasse ali pra gente, até mesmo na terceira rodada ali, na nossa segunda escolha, ou caso a gente faça um trade down ali ainda na terceira, eu ficaria bem feliz se ele viesse, tá? Ele é um cara que eu gosto bastante. Agora o primeiro nome que o Felipe vai trazer, de Ed. Então, tá, a gente vai falar um pouco agora sobre o Ed da Universidade de Auburn, né? O senhor Derek Hall, né? Ele também é bem novo, ele tem 21 anos, né? 1,88 m de altura, 114,3 kg. Ele correu o 40-yard dash dele em 4,57 segundos e tem um RAS aí bem alto, de 9,23, né? Na carreira dele, ele ficou os 4 anos em Auburn, não se transferiu nem nada. E nesses 4 anos, ele teve aí números com 146 tackles, sendo 99 solo, 29 tackles e meio for loss, 19 sacks e meio, uma interceptação, um fumble recuperado e 5 fumbles forçados. Eu acho isso bem legal. Você vê que ele é um cara que vai com agressividade, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vê a tape dele, você olha pro Derek Hall, você vê que ele é um cara forte e um cara com uma envergadura muito alta. Então é o sonho de um edge rusher. Né? Você vê um cara que tem aquela envergadura boa, ele consegue ali passar pelo protetor, né, pelo jogador de linha, e ao mesmo tempo ele é forte, e ao mesmo tempo ele também tem uma velocidade boa e um equilíbrio muito bom. Então, assim, fisicamente ele é um prospecto muito bacana. Ele é um prospecto ali de começo de terceira rodada. Inclusive, até talvez ali no fim da segunda rodada ele já pode ter dado adeus ali. Então, assim, ele é um cara que, se a gente fosse pegar, teria que ser nas nossas 2 primeiras escolhas ali de terceira rodada, né, se a gente estiver lá. Então, outra coisa, cara, ele é um jogador muito inteligente mesmo. Você vê que ele identifica muito bem o que o ataque vai fazer, ele é reativo na maneira rápida, na maneira que ele consegue fazer, ele consegue bem, ele é agressivo, né? Ele tem um motor que é aquilo lá, no começo da partida, no fim da partida é a mesma coisa. Você vê que o cara não cansa, ele parece uma máquina ali. É aquele tipo de jogador que não tem snap perdido, sabe? Começou, ele vai até o fim, pode parecer que não vai conseguir, mas se o quarterback estiver lá segurando a bola ainda, ele tá tentando chegar nele. Então, assim, ele não desiste, tá?
E ele também vai muito bem contra o jogo corrido, tá? Ele consegue ler os bloqueios muito bem e consegue se posicionar bem no gap ali para ajudar no jogo corrido. Então isso é uma coisa muito interessante, né? Algo, por exemplo, que o Bradley Chubb fazia muito bem, ele ajudava bastante no jogo corrido, né? O Von também. Então assim, quais são os problemas com ele? Eu acho que os movimentos de pass rush dele ainda são um pouco limitados, mas se você reparar, cara, 95% dos prospectos de edge a gente fala isso. Os movimentos são limitados. Porque na universidade os caras não se dão ao trabalho tanto, eles preferem fazer aquilo que mandam eles fazer. Então você vê que apenas os grandes assim prospectos de edge ali têm um arsenal maior porque os caras já se prepararam para isso, já foram atrás disso. Mas isso é algo que pode ser resolvido. E principalmente o bend dele não é muito bacana, tá? Ele não consegue estressar tão bem verticalmente, ele confia mais na força, mais na impulsão do que no bend. E ele não é muito flexível, né? Quando ele tá, por não ter um bend muito bom, você acaba vendo que ele não é tão flexível. De resto, cara, ele é um prospecto assim, que eu gosto muito, e que se ele viesse, eu ia comemorar bastante, independente de Ed não ser lá a nossa need primária, né? Ele é um cara que a gente teria que gastar nossas piques de ouro ali, as piques de terceira rodada nele. Mas se ele viesse, assim, ele contribuiria imediatamente. Nem que fosse na rotação, ele contribuiria já agora. Então, eu acho ele um prospecto muito bom. Eu, inclusive, vou cometer uma heresia aqui. Como prospecto, eu gosto mais dele do que eu gostava do Nick Bonito no ano passado. Então, eu acho que ele é um prospecto mais completo do que o Nick Bonito era no passado. Mas, fica aí. Joguei no ar isso pra quê? Não sei. Mas tá aí. Pra criar polêmica. Eu adoro o Derek Hall também. Acho que é um cara ali que se sobrasse, se estivesse ali, eu pegaria sem pensar também. É o melhor Ed que a gente separou aqui hoje, foi ele. E realmente é um cara bem, bem interessante. Agora aqui o próximo nome, Nick Hampton, de Appalachian State. Ele tem 23 anos, 1,88 m, 106 kg. Ele fez o 4 yard dash em 4,58 e tem o RAS de 9,72. Ele é um cara que jogou 5 anos lá em Appalachian State, teve 175 tackles, teve 40 tackles for loss, 26 sacks e meio, desviou 4 passes, teve 3 fumbles recuperados e 6 forçados. Ele também vem nesse perfil de liderança, foi capitão do time em 2022, então terminou ali como capitão. Ele também liderou o time dele em sacks em 2021 e 2020. Além de sacks, ele também liderou fumbles forçados, tackle for loss em 2022. E ele é um cara muito explosivo. O pass rush dele vem toda a explosão dele, sim. O primeiro passo dele é excelente. E ele tem uma boa velocidade, uma boa agilidade, tem um bom bend. Então é assim que ele ataca. Ele contorna ali com a explosão, a velocidade dele. E assim como eu trouxe o Abdullah no de linebackers, ele é parecido, assim, porque ele também consegue jogar bem off-ball. Então, também conseguiria trazer para o time essa questão de opções de pacote de pass rush diferente, de blitz diferente, daria para surpreender, entendeu? Escalar ele, o Nick Bonito, o Baron Brown juntos ali, daria para surpreender bastante. Uma coisa que eu gosto dele é que ele é bem paciente, assim, você vê que ele, para jogada de corrida, não é sempre que, às vezes ele cai, né, mas muitas vezes ele espera no play action, vê que é uma corrida, ele consegue ir lá e dar um tackle no cara, então ele tem essa questão mental, assim, boa, e aí ele tem uns problemas, né, todo jogador tem, imagina um jogador de dia 3 aí, mais ou menos assim. Ele não é muito grande, né? Ele é menor que o ideal, tem 1,88, e ele é bem mais leve que o ideal. Então ele acaba sofrendo com alguns bloqueios. Ele tem algumas lesões, até por essa questão física dele, mas nunca perdeu muita coisa, assim, algumas pequenas lesões.
E a questão de corrida, assim, por mais que ele seja um cara muito que consegue ler bem, consegue ser rápido, ele ainda assim tem problemas por ser muito leve. Então, muitas vezes ele consegue ler a jogada, chegar, só que aí na força ele perde. E uma qualidade boa dele é que ele consegue perseguir, né, quem tá com a bola, porque ele é muito rápido. É um jogador que eu gosto. Ele tem um perfil parecido com o outro Nick, né, que é o Nick Herbig, que é um outro Ed. Também são menores, rápidos, assim. E eu acho que casaria com a nossa defesa. Se a gente for pensar em posição, assim, ele tá abaixo do Maguire e do Derek Hall. Seria um cara ali para um dia 3, que agregaria bastante em alguns pacotes específicos, né? Porque ele acaba sendo um cara não muito... não consegue ficar muito tempo em campo, porque ele tem essas limitações de peso, tudo isso, então isso limitaria bastante ele de ficar muito em campo, mas entrando ali para rotação, acho que seria um jogador interessante, com uma característica boa e com essa versatilidade que acho que casaria bem com o nosso esquema de jogo. Eu acho bem isso do Hampton mesmo. Eu acho que se ele cair no time certo, no time que vai usar ali com criatividade o que ele tem para oferecer, ele pode ser muito importante já contribuindo já no primeiro ano, né? E é mais ou menos o que o Vance Joseph vai fazer, né? Pelo menos assim, muita gente tem, todos nós temos críticas ao Vance Joseph como treinador, não importa, mas uma coisa a gente tem que falar, ele é extremamente criativo nas blitz, nas jogadas dele em que vão para cima do quarterback. Então, o Nick Hampton na mão do Vance Joseph poderia ser algo muito interessante. E eu gostaria bastante de ver também, se ele viesse ali na quinta, sexta rodada ali, seria bem bacana. Agora, fechando a última escolha aí que o Felipe trouxe pra gente. Vamos lá, então. A gente vai falar um pouco agora do Mike Morris, né? Outro Mike aí. É o Ed, né? Lá de Michigan. Ele também é novo, ele tem 22 anos. 1,96 m, então a gente vê que ele é bem alto. 123 quilos. Correu o 40-yard dash ali dele em 4,95 e tem um RAS bacana ali de 8,35, né? Na carreira dele ali em Michigan, ele ficou 3 anos na universidade, né? Teve 40 tackles, 25 deles solo, 12 tackles for loss, 8 sacks, uma interceptação, 4 passes desviados e um fumble forçado, tá? Eu vejo ele como um prospecto de quinta rodada mesmo, quinta, sexta rodada, tá? Ele é um cara que, novamente, se destaca muito atleticamente falando, tá? Ele é um cara muito alto, tem uma envergadura muito boa, também tem um peso correto para a posição e também é um cara veloz, né? Então, a principal arma dele é que, de novo, com ele em campo, você consegue exercitar a criatividade do coordenador defensivo. Por quê? Porque ele é um cara que cobre bem. Principalmente se ele vai cobrir nos cantos, no flat, né, nas zonas flat, ele é um cara que cobre muito bem, que tem muita noção do que ele tem que fazer na cobertura. Então, assim, isso é um ponto muito positivo para ele, porque ao mesmo tempo em que ele pode ir para cima do quarterback, ele também pode cobrir com certa qualidade ali, dropar com certa qualidade, né? Outra coisa, ele é um cara muito inteligente. Então, assim, ele não cai em play actions, ele sabe reconhecer o bloqueio, ele sabe reconhecer as jogadas. Ele é um cara que usa muito bem as mãos, principalmente para atrapalhar o quarterback, levantando as mãos na hora certa, conseguindo desviar um passe ali. Então, assim, ele é um cara muito inteligente. E além disso, ele tem uma explosão muito boa. Ele consegue usar as mãos ali para se livrar do bloqueador, ele consegue empurrar bastante num bull rush, né? E também tacleia muito bem. Então, assim, ele é quase um linebacker ali. De novo isso, ele é um cara que pode ser muito bem usado nessa defesa por causa da versatilidade. Um cara que vai ali, que ele tá em campo não quer dizer nada, não quer dizer que ele vai dropar, não quer dizer que ele vai pro pass rush, ele pode fazer qualquer uma das duas funções aí com uma qualidade, né? Os principais problemas, eu acho que falta um pouco de força no jogo dele, tá? A gente vê que, assim, apesar do bull rush dele ser bom, se ele perde esse primeiro momento de explosão ali, você vê que a força fica devendo um pouco, né? E ele também tem um bend ali um pouco abaixo da média, tá? Ele não consegue se dobrar tanto e manter a velocidade, né? E eu acho que em alguns momentos você vê que ele perde um pouco de agressividade, sabe? Você vê que ele, ali no meio do jogo, quando o jogo já tá encaminhado, ali você vê que ele perde um pouco da agressividade dele.
Ele perde um pouco desse foco. Então a gente precisaria ali que a equipe, que a comissão trabalhasse nisso em cima dele. Mas ali numa quinta rodada, eu acho que ele agregaria muito à nossa defesa, aos pacotes defensivos que o Vance Joseph pode trazer, e eu colocaria ali na mesma prateleira ali do Nick Hampton, sabe? São dois caras que vêm e que, se bem utilizados e bem treinados, eles podem fazer a diferença em alguma jogada importante, numa terceira descida ali, crucial, sabe? Então eu acho bem bacana, uma opção bem bacana para terceiro dia. Perfeito, concordo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí dos nomes. Mais uma vez, obrigado, Felipe, pela participação. Eu que agradeço o convite. Valeu. Espero que tenham gostado. A gente trouxe aí mais uma vez nessa variedade de nomes que a gente falou antes. Muito obrigado. Valeu. Gol Broncos. Valeu!